Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida agora e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estarmos aqui reunidos em nome do Senhor, buscando aprender mais da sua palavra. Irmãos, hoje o ensinamento está valioso. Eu quero falar com você sobre o chamado que Deus tem na sua vida. Muitas vezes você não presta atenção em você. Você fica olhando ao seu redor, vendo tudo que Deus está fazendo na vida dos outros e você deixa de focar no que é mais importante, a sua missão, o seu legado. Amém? Então, eu quero te fazer refletir sobre a importância de você trilhar o caminho que Deus já tem preparado para você. Irmãos, eu me lembro que durante muitos anos eu ficava olhando aqueles homens, mulheres de Deus, muito usados pelo Senhor, e eu começava a perguntar: o que eles têm que eu não tenho? Por que será que eles são tão usados por Deus? Como eles conseguem fazer tanta diferença na geração deles, na minha geração? Irmãos, eu fui entendendo que, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, todos nós somos falhos, temos qualidades, mas o que faz a diferença é que aquelas pessoas estavam simplesmente trilhando o caminho que Deus já tinha preparado para elas. Da mesma forma, eu digo para você que hoje, Deus já tem um chamado para você. Você já pode andar agora em segurança, sabendo que você está no caminho certo, no caminho que já foi preparado, ou então você pode andar por conta própria, na sua própria força, e aí com certeza você vai se decepcionar, você vai se arrepender futuramente por não ter trilhado esse caminho de Deus hoje. Então eu vou te mostrar aqui o exemplo na vida de Pedro, porque chegou um momento em que Pedro começou a olhar para os outros e ele deixou de focar no chamado que Deus tinha para ele. Você vai ficar impressionado em ver o que Jesus respondeu para Pedro, trazendo ele de volta para aquela consciência de que Deus era com Pedro, Deus tinha um chamado para ele, mas era muito importante ele não se distrair, tá bom? Essa mensagem está muito profunda, eu só peço então que você clique em gostei, se você gostar da mensagem, é claro, e também peço para você se inscrever no meu canal, é muito rapidinho, clique aqui no botão inscrever-se e ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, selecionando a opção todas, porque aí você vai receber no seu celular o próximo vídeo que eu colocar, tá bom? Olha, uma coisa que eu fico impressionado é de ver os frutos desse ministério. Irmãos, toda honra, toda glória pertencem a Deus. Lembra do que eu falei? Quando você trilha o caminho que Deus tem para você, Deus começa a fazer coisas grandes, maravilhosas, mas você precisa aprender a confiar no Senhor, fazer do jeito certo, obedecer a sua palavra. Então, eu vou ler para você uma passagem que está em João, capítulo 21, no Evangelho de João 21, o versículo 18 ao 23. Aqui nós vemos que Jesus, ele já tinha ressuscitado, ele apareceu para os discípulos e lembre-se de Pedro, né? Ele negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu profundamente, ele chorou amargamente, mas Jesus tinha um chamado para ele e então Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu: Jesus, tu sabes que eu te amo. E Jesus mesmo assim perguntou 3 vezes ao todo. E então Pedro falou: Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Então Cristo falou para ele: então faz o seguinte, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Jesus entregou para ele o chamado de Pedro. E quando você lê as cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, você percebe que Pedro realmente cuidou da igreja. Ele era como se fosse um conselheiro, alguém que estava sempre trazendo as pessoas para Cristo. Irmãos, cada um de nós tem um chamado, mesmo você que falhou, você que acha assim: ah, pastor, agora eu já errei muito. Pastor, eu me afastei, eu desviei, eu saí do caminho que Deus tinha para mim. Meu irmão, não tem problema. Hoje é dia de você voltar, amém? Assim como Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Então eu vou te dar um chamado, vai. Cuida das minhas ovelhas. Eu creio que hoje o Senhor vai despertar o chamado na sua vida também, amém? Nós vamos orar por isso. Eu creio que não vai ser em vão esta oração. Deus vai tocar o seu coração. Glória a Deus. Eu vou ler para você. Olha o que Jesus falou para Pedro, presta atenção. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Quando você era jovem, você podia agir como bem entendia. Você se vestia e ia aonde queria. Mas quando você for velho, você vai estender as mãos e os outros o vestirão e o levarão para onde você não quer ir. Jesus disse isso para Pedro para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Cristo lhe disse: siga-me.
Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia. E Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa, Pedro? Quanto a você, me siga. Por isso se espalhou entre a comunidade dos irmãos o rumor de que esse discípulo, João, ele não morreria. Mas não foi isso, porém, o que Jesus disse. Ele apenas quis dizer: e se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Olha que interessante, irmãos. Eu não sei se você entendeu aqui, mas essa mensagem é profunda. Deixa eu te explicar rapidamente aqui o que aconteceu. Jesus falou para Pedro: Pedro, é o seguinte, você sempre foi muito impulsivo, você fazia tudo que tinha vontade, você chegou até a cortar a orelha do soldado, você pulou do barco, para vir me encontrar, você sempre agiu muito assim por conta própria. Inclusive, até hoje você fez muito do seu jeito, mas vai chegar uma hora, Pedro, que as pessoas vão te prender, cara. E aí, meu irmão, você vai ter que ir aonde essas pessoas te levarem. E Jesus estava falando a respeito do tipo de morte que Pedro teria. Olha isso, irmãos, imagine Jesus falar a maneira como você vai morrer. Nesse caso aqui, Jesus falou para ele, ou seja, Pedro seria um mártir, ele morreria por causa de Jesus. Irmãos, na verdade, todos os discípulos, menos João, ele foi o único que não morreu como mártir. Então eu vou contar mais sobre João daqui para frente. Mas aí sabe o que aconteceu nesse momento? Quando Jesus falou: Pedro, olha, você vai chegar um momento que as pessoas vão te prender, elas vão te amarrar, elas vão te matar. E aí naquela hora, Pedro, ele se vira para trás e fala: Senhor, mas e quanto a João, o discípulo a quem o Senhor ama muito, esse íntimo do Senhor? Ele não vai morrer do mesmo jeito que eu, não? Como é que vai ser o final da vida dele? Sabe o que Jesus falou? Pedro, e se eu quiser que João fique vivo, até que eu volte, o que te importa? Ou seja, irmãos, Jesus não estava falando que João não morreria como os discípulos, mas ele estava querendo dizer: e se eu quisesse que ele ficasse vivo, o que você tem a ver com isso, Pedro? Foi exatamente isso que Jesus falou para Pedro, irmãos. Olha, eu sinto que Deus aqui, irmãos, nessa mensagem de hoje, Ele está falando para nós também, para você que muitas vezes fica preocupado com o chamado dos outros. Jesus, mas e o chamado que o Senhor deu para aquele homem? Olha a maneira como ele está conduzindo a igreja dele. Irmãos, eu fico impressionado de ver o quanto o cristão, o crente, ele fica preocupado com a vida dos outros. Preocupado com o que o pastor está fazendo com a igreja dele, preocupado com aquele ministro de louvor. Ele sabe tudo sobre os cantores gospel, mas ele sabe muito pouco sobre o seu próprio chamado. Irmãos, isso é triste. Nós precisamos olhar para a nossa vida, porque Jesus está falando uma coisa aqui para nós. Olha, não é da sua conta ficar cuidando da vida dos outros. Deixa que eu cuido. Eu sei o que é melhor, eu sei o chamado que eu tenho para a vida de cada um, entendeu? Então Jesus está falando para você que hoje, meu irmão, pare de cuidar da vida dos outros, não se distraia. Não importa se o outro talvez sofra menos do que você, não importa se o outro prospere mais do que você. Deus tem um chamado na sua vida, você não pode se dispersar, você não pode se distrair, amém? Glória a Deus, está entendendo essa mensagem? Escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo agora, Deus acabou de falar comigo. Isso vai encorajar outras pessoas, amém? Então aqui Jesus ele falou: Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até eu voltar, o que te importa? Isso não é da sua conta, entendeu? Então aqui nós vemos, irmãos, a importância de focarmos naquilo que Deus tem para nós. Eu me lembro, irmãos, que quando eu me converti, Deus me permitiu ficar solteiro muitos anos, sabe? Enquanto que os meus amigos já estavam namorando. E esses amigos foram para a igreja junto comigo. Só que, irmãos, Deus tinha um caminho para cada um. Até que os meus amigos se casaram. E eu, fiquei para trás. Eu fiquei focado só no meu chamado. Eu fiquei orando, ia nas vigílias. Só que ao mesmo tempo, hoje eu percebo que Deus me deu um privilégio. Deus me deu uma bênção. Porque nesse tempo de solteiro eu cuidei mais das coisas do Senhor, entendeu? Era o tempo que eu tinha de sobra para orar mais, para buscar mais intimidade com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor e o casado, ele cuida das coisas do mundo para agradar a esposa, entendeu? Então são chamados diferentes, são obras diferentes que Deus faz na vida de cada um de nós. Mas eu confesso para vocês, muitas vezes eu me questionava: Deus, por que o Senhor está fazendo na vida do outro e não faz na minha?
Por que que o Senhor muitas vezes prospera o outro e eu estou aqui, Deus, passando um sufoco danado, passando uma luta terrível com dinheiro? Irmãos, cada um de nós tem um tempo, cada um de nós vive uma estação. O rei Salomão chegou a dizer em Eclesiastes capítulo 3, cada coisa tem a sua estação, existe um propósito debaixo do céu para cada coisa que acontece, entendeu? Então na sua vida não é diferente. Eu creio que hoje Deus está te chamando, volte a cuidar da sua vida, pare de ficar focando na vida dos outros, amém? Então nós vemos, por exemplo, pessoas que conseguem receber um ministério, pessoas que entrou para a igreja, logo já começa a pregar, já começa a evangelizar. Talvez você está há tanto tempo esperando uma oportunidade. Meu irmão, foque no que Deus tem para você, pare de se comparar. Olha, eu já me comparei com algumas pessoas, eu sofri, porque eu olhei para a minha insignificância e eu pensei, eu nunca vou conseguir atender o chamado de Deus, porque eu não sei falar bem, eu sou tímido. Eu comecei a olhar para as minhas deficiências e eu parei de valorizar o que Deus já estava fazendo na minha vida, entendeu? Então, cada pessoa é de um jeito. Por exemplo, eu achava que Deus não poderia me usar enquanto eu não fizesse um seminário de teologia para estudar para pastor, entendeu? Sendo que, irmãos, Deus já estava me usando. Eu ia e eu falava de Deus para as pessoas e as pessoas eram tocadas, sabe? Então, às vezes você fica esperando um seminário, uma promoção no ministério, na igreja ou no seu trabalho. Meu irmão, seja luz no dia de hoje, seja bênção na vida das pessoas com aquilo que você tem em mãos, amém? Não fique esperando receber muito, porque Jesus mesmo disse, aquele que é fiel no pouco será fiel no muito, e quem não vai ser fiel no pouco, quando tiver no muito também não vai ser fiel, entendeu? Então foque no que Deus tem para a sua vida. E aí vamos pensar numa coisa aqui, ó. No final do versículo está escrito assim, ó, se espalhou entre a comunidade dos irmãos o rumor de que João não morreria. Mas não foi isso o que Jesus disse. Ele simplesmente quis dizer, e se eu quiser que João permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Irmãos, eu fiquei pensando aqui numa coisa. E se Jesus não estivesse falando também sobre a vida física de João, mas estivesse falando sobre o seu legado? Por quê? João, ele permanece vivo até hoje, não é verdade? João, ele foi o único que não morreu como Marte. Ele permaneceu aqui na Terra até uma idade avançada. E então ele escreveu o Evangelho de João, as cartas de João, 1 João, 2 e 3 João, e ele escreveu o livro de Apocalipse. Irmãos, até hoje nós nos deliciamos nas palavras de João. Nós aprendemos muito com o legado dele, porque ele revelou o futuro da humanidade. Então, até que Jesus volte, vamos assim dizer, João permanece vivo na palavra de Deus, o seu legado. Todos os seus escritos até hoje permanecem vivos na nossa vida. Então isso é o mais importante, irmãos. Nós precisamos pensar no nosso legado. Eu já até falei uma vez aqui que uma vez eu gravei um vídeo falando sobre a importância de deixar um legado para os nossos filhos, netos, para as pessoas à nossa volta. E aí teve um irmãozinho que comentou assim, pastor, eu vou falar uma verdade aqui. Eu estou custando a cuidar da minha vida. Eu tenho que ficar preocupando com a minha própria vida. Agora eu vou ter que ficar preocupando com a vida dos outros, para pessoas que vão ficar aqui depois que eu morrer. Irmãos, essa é a mentalidade de muita gente. Elas preocupam só com elas, com o bem-estar delas. Irmãos, nós precisamos preocupar com os nossos filhos que vão ficar aqui, preocupar com os nossos pais, nossos irmãos. Será que estamos deixando um legado para eles de alguém que realmente andou com Deus, de alguém que realmente permaneceu com o Senhor? Nós vemos um exemplo na vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e ele foi tomado para Deus. Deus tomou ele, tirou ele dessa terra, de forma que ele não passou pela morte. Nós sabemos, irmãos, que isso aconteceu com Enoque, mas nós vamos enfrentar a morte por causa do pecado. No entanto, irmãos, podemos deixar vivo o nosso legado aqui na terra. Amém? Eu quero orar por você agora, mas antes eu me lembrei só de um versículo. 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 6, em que o apóstolo Paulo disse assim, irmãos, eu, Paulo, venho plantando, Apolo vem regando, mas quem dá o crescimento é Deus, quem faz crescer é Deus. Ou seja, sabe o que estava acontecendo nessa época de Paulo? As pessoas estavam comparando, o fulano prega melhor que o outro, o fulano faz mais que o outro, e Paulo falou, gente, vamos parar com isso, vamos parar de nos comparar, quem faz crescer é Deus. Então, deixa eu explicar uma coisa, você já vem orando pelos seus familiares há muito tempo, você mãe vem orando pelo seu filho rebelde, e você acha que não tem solução.
Saiba de uma coisa, a sua oração está fazendo a diferença, mesmo que você não veja o crescimento, amém? Eu sou fruto de oração, a minha avó orava por mim, ela achava que não estava acontecendo nada demais. Irmãos, aquelas orações estavam me livrando do mal, aquelas orações estavam me poupando de tantas coisas ruins deste mundo, e eu não sabia, nem eu sabia o que estava acontecendo comigo, mas as orações estavam tendo efeito. Quando eu colocava um cigarro, um baseado na boca, aquilo me fazia passar mal. Quando eu colocava uma bebida na boca, eu vomitava. Irmãos, a minha avó não sabia disso. Era a única pessoa que tinha se convertido na família até então. E ela orava por mim. Ela achava que nada demais estava acontecendo. Até um dia em que eu entreguei minha vida para Jesus. E a primeira pessoa que eu fui falar, e eu fui lá dar um abraço, foi a minha avó. Irmãos, ela chorou, ela se emocionou de ver que Deus estava trabalhando nos bastidores. Amém? Ou seja, você planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o nosso Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, agora eu vou orar por você, eu vou ungir as minhas mãos e eu quero pedir para você compartilhar. No final desta oração, envie para os seus amigos, familiares. Essa mensagem vai tocar profundamente essas pessoas. Então, clique depois no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo, selecione o ícone do WhatsApp e vamos espalhar esta mensagem para o maior número de pessoas, que o reino de Deus cresça e que você possa fazer parte disso, tá bom? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença maravilhosa. Eu quero Te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, pela nossa saúde. Obrigado, meu Deus, pelo nosso corpo, pela nossa mente, pela nossa alma e principalmente por este alimento que nós recebemos hoje. Ó Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia. É um pão que não é meu, ele é nosso, porque ele é repartido entre os irmãos. Pai, como é bom repartir a Tua palavra, compartilhar o conhecimento com as pessoas. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, sabendo que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nós não estamos nessa terra à toa, em vão. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Mas nós, muitas vezes, meu Pai, ficamos focados na vida dos outros. Queremos cuidar da vida dos outros. E o Senhor hoje está nos chamando de volta para o nosso caminho, para o caminho que o Senhor já trilhou para nós. Ó, meu Deus, nos revela então o que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Nós não queremos andar sem saber para onde vamos, de onde viemos. Queremos ter mais conhecimento, Pai, da Tua palavra, de quem o Senhor é. Ó, meu Deus, revela para nós o chamado nas pequenas coisas, nas coisas que nós gostamos de fazer. Eu não creio que o Senhor nos chamou para fazer algo que nós não temos prazer. O Senhor deseja que nós tenhamos prazer todos os dias em fazer a Tua vontade. Por isso, meu Deus, alegra o nosso coração. Perdoa os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a encontrar contentamento, ainda que estejamos passando por lutas, ainda que muitos aqui, ó Deus, estão no meio do deserto, não sabem para onde correr, não sabem para onde vão. Mas nesse momento, meu Pai, nós nos humilhamos na Tua presença e Te pedimos, toma conta de nós. Nós não temos controle sobre a nossa própria vida, Senhor. Nós queremos fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos trilhar o caminho que já está pronto. E a Tua palavra mesmo diz que quando não soubermos qual caminho seguir, ouviremos uma voz atrás de nós dizendo, este é o caminho, andai por ele. Ó Espírito Santo, eu creio que o Senhor está nos direcionando aqui hoje. O Senhor vai nos conduzir em cada um de nossos passos. Nos ajude, Senhor, a enxergar a Tua mão em cada detalhe da nossa vida. E nós Te pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes ficarmos querendo viver a vida do outro e deixamos de viver aquilo que o Senhor já tem para nós. Ó, meu Deus, transforma a nossa realidade, que muitas vezes é ruim. Não queremos enxergar a nossa realidade porque temos vergonha dela. Mas, Jesus, eu creio que hoje o Senhor vai endireitar os nossos caminhos. O Senhor vai arrumar toda a bagunça. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, o nosso futuro, a nossa vida. Tudo aquilo que está desordenado, vem, Jesus, toma conta de nós. Faça a Tua vontade, não a nossa. Entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, hoje os nossos caminhos, os nossos sonhos, o nosso futuro. E Te pedimos que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Que o Senhor, meu Pai, cumpra a Tua vontade em nós e que possamos chegar no final da nossa vida dizendo, valeu a pena fazer a vontade de Deus e não a nossa. Ó, meu Deus, eu estendo as minhas mãos agora e eu Te peço,
Cura as feridas físicas, emocionais. Toca nesse corpo agora, Jesus. Essa pessoa que está doente, enferma, eu creio que não é o fim dela. Ela está pensando agora: chegou o meu fim, não tem mais jeito. Mas eu creio que hoje o Senhor está liberando vida e essa pessoa ainda vai viver anos e anos na tua presença. Eu creio, meu Pai, que o Senhor tem um chamado e o Senhor deseja que nós construamos um legado para as próximas gerações. Não deixe a gente desperdiçar a nossa vida, Pai. Não deixe que a distração, a tentação nos roube da tua presença. Nós queremos caminhar contigo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E é em teu nome, Jesus, que nós encerramos esta oração e entregamos a nossa vida, o nosso futuro e consagramos o nosso dia na tua presença. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.